Boa tarde a todos, bem-vindo ao nosso webinar a respeito de soluções de mapeamento aéreo com drones nas culturas de grãos. Grato pelo tempo de vocês e dentro de 3 minutos iniciaremos o nosso webinar com soluções do equipamento PERT Bluegrass, juntamente com o software PixFord Fields, que veio para dar uma revolucionada no modo como a gente coleta as informações e analisa os dados de vigor de vegetação. Olá pessoal, obrigado por aguardarem os 3 minutinhos. Retomando então, eu sou Juliano Degaide, eu sou agrônomo, estou na GeoAgri há 5 anos trabalhando no segmento de sensoriamento remoto, pertenço à equipe comercial dessa solução nova, relativamente nova, que é o mapeamento agrícola. E Lucas? Meu nome é Lucas. Sou promotor de vendas, trabalho junto com o Juliano. Nós trabalhamos no setor de sensoriamento remoto. Hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre o PERT Bluegrass, que é um multirotor embarcado com câmera multispectral. E vamos falar da integração dele com o software PixFord Fields, que é um software que está inovando bastante o processamento de imagens. E aí a gente vai poder ver quais são as aplicações que o pessoal tem trabalhado no campo hoje em dia com esse tipo de equipamento. A GeoAgri está há 20 anos no mercado no segmento de agricultura de precisão. Então nós temos soluções aos nossos clientes e parceiros que vão desde o planejamento de uma safra, passando por etapas de execução através de piloto automático, equipamentos de aplicação de insumos a taxa variável, bem como o acompanhamento do desenvolvimento dessa lavoura, dessas culturas, através do sensoriamento remoto, que é o que nós vamos comentar nesse breve webinar, passando também para ferramentas aí, sistemas de monitoramento de produtividade. Então fecha todo o ciclo com toda a solução do nosso portfólio da GeoAgri Vantage Centro-Sul, certo? Nós estamos sediados hoje em Ribeirão Preto, para quem ainda não nos conhece. Nós estamos localizados aí num prédio próprio nosso. Então como vocês podem ver, a nossa sede da GeoAgri aqui na Avenida Dr. Celso Charuli. Já faço de antemão o convite para vocês, se estiverem passando por Ribeirão Preto, vir tomar um café com a gente e conhecer nossas soluções. Tá? Como vocês perceberam, eu já foquei agora o vídeo em tela fechada, eu desliguei aqui a nossa câmera. Então nós vamos focar, dar sequência no webinar a respeito do PERT Bluegrass. Bom, eu vou fazer a introdução aqui falando sobre a solução. Tá? Bom, então iniciando, falando sobre o PERT Bluegrass, é um multirotor, um drone de asa rotativa, diferente dos drones maiores que nós comercializamos. Agora nós temos soluções de asa rotativa. O pacote do PERT Bluegrass, ele vem o drone, a câmera multispectral Sequoia, que nós vamos falar adiante, 3 baterias, sendo cada bateria tendo autonomia de 25 minutos, um Sky Controller, que é o controle remoto, a mochila, 2 carregadores, um cabo USB para micro USB, um guia rápido e 1 mês de assinatura do PixFord Fields, que é o software para processamento de imagens. Tá? O software para plano de voo é o PixFord Capture, que é um software bem intuitivo. Está o print screen da tela dele aqui no slide. Então é um software em que você faz ali o seu plano de voo baseado na sua área de interesse. Com os dedos você manuseia o polígono e rapidamente você define sua área de interesse, a sobreposição e a altura de voo. E aí é só iniciar a missão e automaticamente o Bluegrass vai fazer a coleta de imagens da sua área de interesse. Bom, falar um pouquinho da PERT Sequoia, que é a câmera multispectral. Bom, é um sensor com quatro bandas da parte multispectral, R, G, Red Edge e NIR, seria o vermelho, o verde, o Red Edge e o infravermelho próximo, tá? Mais uma câmera embutida RGB. Tá? A resolução geométrica da câmera multispectral é 1.2 megapixels, né?
Porém, a resolução radiométrica, como vocês podem ver no gráfico, ela tem os intervalos espectrais bem definidos, o que faz com que a gente consiga diferenciar melhor os dados da reflectância das plantas, tá? O intervalo na Red Edge e no infravermelho são exatamente iguais à câmera concorrente. Então, apesar da câmera concorrente ter talvez uma resolução geométrica um pouquinho diferente, mas porém a radiométrica, que é mais importante para a gente, ela é exatamente igual, e a gente tem a vantagem de ter uma câmera RGB com uma alta resolução, que é uma RGB de 16 megapixels. Então é uma câmera aí que vai nos trazer imagens RGB para poder fazer uma interpretação melhor dos dados, das manchas, anomalias, né, que vai ficar bem diferente essa resolução de uma resolução baixa de 1.2, 1.3 megapixels, tá? A captura da RGB é elétrica, da multispectral é mecânica, que nos dá mais qualidade geométrica. A resolução a 120 metros, 13 centímetros. Tem um sensor de iluminação, a radiométrica de 10 bits, e aí tem as especificações aí de peso, dimensões, potência, tá? Bom, vou falar um pouco do Pixford Fields. O que é o Pixford Fields? É um software para processamento de imagens de alta resolução. O diferencial dele é que ele tem uma alta velocidade no processamento, podendo ser realizado em campo. Não é necessário uma workstation, pode ser um computador comum. A gente tem no canal um outro webinar a respeito do Pixford Fields, onde foi feito o processamento em tempo real, e ele tem ferramentas bem intuitivas. Então, assim, é muito simples de operar e extrair produtos desse software. Os produtos gerados são o ortomosaico, já referenciado, mapas de índice de vegetação, mapas de regiões de manejo, diferentes índices de vegetação já estão embutidos no software. Ele faz um modelo digital de superfície, aí nós podemos fazer detecção de anomalia, exportar arquivos para fazer essa análise em campo, mapas para taxa variável, definindo taxas e exportando também para a máquina, e a comparação entre mapas, entre índices do próprio software. Bom, o sensor multispectral, ele é aplicável em qualquer cultura. Estão surgindo vários trabalhos correlacionando os índices com anomalias em campo, tá? E agora o nosso parceiro Juliano vai falar um pouco para vocês das aplicações que estão sendo feitas hoje no mercado. Pois bem, pessoal, eu peguei logo quando eu estava na faculdade ainda, eu era um aluno de graduação, eu fiz o meu TCC com um sensor de biomassa em cima da cultura do amendoim. Tá? Então eu pude, no decorrer desse tempo, desses anos aí, acompanhar a evolução desse tipo de tecnologia e as aplicações que vêm sendo estudadas, né? É um ramo ainda relativamente novo, mas com o advento dos drones aí, dos BANTs, veio a dar uma revolucionada no modo como a gente adquire essas informações de vegetação, tá certo? Então, basicamente, um breve resumo, uma planta que não está tão saudável, ela vai expressar de modo bem simples ali nas imagens espectrais uma coloração mais avermelhada, certo? De acordo com as reflectâncias das bandas espectrais na folha, né, no mesófilo foliar ali da planta. E conforme essa planta ela vai tendo um melhor vigor, né, a gente observa que a reflexão da banda NIR é muito maior em relação às outras. Então é criado um índice matemático, né, por soma e subtração de bandas, que a gente denomina de NDVI. Tá? Existem outros índices também, o NDRE, o índice, se eu não me engano, o SAV, que utiliza a câmera RGB, mas de modo simples, é isso que é utilizado o NDVI, para você detectar regiões da sua lavoura onde existe algum estresse, e esse estresse tem que ser investigado. Tá? Então essa é uma das premissas, busca por anomalias na lavoura, a fim de você corrigir pequenos problemas, ou grandes problemas, né, dependendo dos problemas, se é uma praga, uma doença, um problema de fertilidade, e corrigir isso, se possível, naquela mesma safra, ou se não,
se depender de algum trato cultural especial na reforma depois da colheita, né, você corrigir isso posteriormente, tá certo? Então, uma das aplicações que se encaixam nas grandes culturas, aí, todas as culturas, vamos dizer assim, é a parte de scout, que é a busca em campo por problemas, seja ele falha, seja ele um problema de erosão até no solo, ou até um solo pedregoso, onde vai refletir através da produtividade e o crescimento ou não daquela planta, né? Formando então as manchas ali em tons avermelhados. Tá? Uma outra aplicabilidade que vem crescendo bastante é a respeito de análises estatísticas, né? É uma ferramenta que veio para auxiliar as empresas de pesquisa agronômica a fazer o acompanhamento das parcelas experimentais, tá certo? Então você pode diferenciar não só visualmente com o agrônomo em campo, acompanhando, analisando aquela planta parcela a parcela, mas você tem uma outra maneira de ver isso através dos índices de vegetação, que vão facilitar ou te indicar qual seria a parcela ou cultivar que você está analisando que se sai melhor naquelas condições de estudo em relação aos outros. Tá? E todo esse mecanismo de integração do Pert Bluegrass, juntamente com o Pixford Fields, é isso que veio para dar uma inovada. O que era feito antes de ter essa solução? Você teria que fazer o voo na área, né, com o equipamento, uma câmera multiespectral, pegar essas imagens, levar para o escritório, teria um tempo de processamento, um tempo de análise, para depois, no outro dia, 2, 3 dias, você voltar a campo e tomar uma ação ou continuar suas análises a campo. Já o Pert Bluegrass, junto com a solução Pixford Fields, isso otimizou bem esse uso. Então, como funciona hoje essa solução que nós estamos apresentando? Você é agrônomo ou produtor rural, chega na sua lavoura, geralmente você anda ao redor dela, observa ali próximo aos carreadores, mas não entra a fundo na lavoura para buscar algum tipo de problema ali, né? Então você poderia chegar na lavoura, fazer o voo rapidamente, plano de voo com o equipamento, né, com o Pert Bluegrass. O drone vai fazer o escaneamento da lavoura, tirando essas imagens de modo sequencial. Terminando esse plano de voo, basta você pegar o cartão de memória e colocar no seu notebook ele mesmo em campo, com o software Pixford Fields, e cerca ali de 10, 15 minutos na sequência, com o algoritmo otimizado que o Pixford Fields possui, você já vai ter quase que instantaneamente ali os mapas de NDVI. Tá? Então é aquela solução que você vai a campo, executa o voo, processa isso em 10, 15 minutos, analisa as informações, faz os comparativos entre NDVI e NDRE e permite você naquele mesmo momento, com o pé no chão ainda, na lavoura, ir a campo e buscar esses pontos de interesse, esses pontos de anomalia. Então, isso é o maior benefício que o Pert Bluegrass, com a integração do Pixford Fields, vem trazer para nós aí do ramo do agronegócio. Tá? Então, um exemplo aí segue também para detecção de invasores. Então, logo após ali o plantio, ainda mais em época chuvosa, a gente sabe que as ervas daninhas elas crescem de modo bem considerável. Então, você poderia fazer, nessa sua visita na lavoura, fazer esse escaneamento rápido com o Pert Bluegrass e detectar as regiões ali onde tem as ervas daninhas para você fazer um controle mais efetivo, certo? Isso se aplica também a café. Então, nós temos aqui um exemplo de plantas na imagem aí à esquerda, plantas saudáveis, e do lado direito, plantas com infestação nas ponteiras do cafezal. Tá? Então, você poderia ir a campo nessas manchas, né, no mesmo dia, analisar isso e tomar uma ação. Se for um ácaro, alguma coisa que esteja afetando ali, a ação tem que ser tomada, né? É possível também trabalhar com um regulador de crescimento em cima do algodão. Tá? O algodão tem um crescimento da planta aí indeterminado, né? Ele vai crescendo ali de modo sequencial e é necessário fazer uma regulagem desse crescimento desse algodão para você melhorar a arquitetura da planta e otimizar os processos de colheita mecanizada. Tá?
A importância de fazer esse manejo de regulador de crescimento no algodoeiro é não para você melhorar a produtividade nem nada, é mais para você reduzir a quantidade de impurezas que estarão afixadas ali nas plumas. Tá? Então, na classificação do algodão, o pessoal analisa as impurezas que tem no fio do algodão ali, né? E quanto maior a impureza, menor o valor que você vai ter em cima desse algodão. Tá? Então, seria muito simples, através dessa solução, você gerar ali o ortomosaico, fazer o voo da área, gerar o ortomosaico, né, que é a foto geral do seu talhão, com o Pixford Fields, de modo quase que instantâneo. Você cria diferentes índices de vegetação, compara esses índices, NDVI, NDRE, cada um tem o seu uso específico para cada tipo de cultura e o momento certo para ser feito o voo, né, para cada cultura. E analisando isso, o próprio software te possibilita criar regiões de manejo. Tá? E essas regiões de manejo você pode utilizar então para fazer a aplicação de insumos a taxa variável, como o exemplo que eu dei na cultura do algodão com um regulador de crescimento. Certo? Então o software é bem intuitivo, rapidinho, não é necessário conhecimento em geoprocessamento, em software de SIC, de computação mais avançada, o software é bem intuitivo para fazer esse tipo de análise. Então, caberia muito bem essa solução para os produtores e também cooperativas e prestadores de serviço que atuam de forma efetiva na consultoria agronômica a campo. Tá? Uma maneira de você entregar uma solução a mais para o seu cliente, com uma visão diferente daquilo que vem sendo praticado no mercado. E aqui eu trago um exemplo, desculpa, vamos voltar aqui, um exemplo de milho, né? Isso aqui é um milho já quase que no estágio, querendo iniciar o estágio de secamento, né? A gente observa que ele não entra nesse estágio de senescência de modo uniforme. E observem que nesse pivô a gente tem do lado direito uma região muito mais esverdeada, claro, com algumas manchas ali que a planta já estava seca naquele momento, só que do lado esquerdo a gente observa um índice de biomassa, um NDVI expresso ali, um pouco inferior em relação ao outro lado. Então é algo que começa a intrigar a gente, que é agrônomo, que é produtor, a buscar o porquê disso, né? Se você utilizou a mesma semente, plantou no mesmo dia, irrigou com o mesmo sistema, por que existe uma diferença tão significativa de um lado para o outro? Tá? Nesse caso aqui, muito provavelmente vai depender essa diferenciação, né, bem característica no meio do pivô, pode indicar o tipo de cultura que foi utilizado na safra anterior. Né? Então, dependendo da cultura que o produtor utilizou aqui do lado esquerdo do pivô, onde está menos vigoroso, talvez os restos culturais ali, a ciclagem de nutrientes que remanesceram naquele solo, não foi tão interessante quanto a cultura que foi utilizado do lado à direita do pivô, onde o milho se apresentou aí com maior NDVI. Tá? Então são só ideias e exemplos de aplicações. Um outro exemplo, o mapeamento de uma lavoura, a gente observou algumas manchas bem características na imagem NDVI, né, e destacamos ali a região mais avermelhada, e ao ir a campo e analisar isso, observou-se cloroses aí nas plantas de milho. Então você poderia fazer um manejo, talvez para a próxima safra, ou até um manejo corretivo, se for problemas aí de fertilidade facilmente corrigíveis, né? No pensamento aí de trigo, o trigo é uma cultura muito responsiva à adubação nitrogenada. Você tem que fazer diversas aplicações, 2 ou 3 aplicações de nitrogênio ao longo do ciclo da cultura do trigo. E nesse exemplo, volta por favor, observamos aí que obviamente tem alguns erros operacionais, observa-se longas faixas, né, atravessam essa metade do pivô, e o NDVI foi um NDVI baixo, né? Isso indica que ou faltou adubo no momento do plantio, ou faltou semente, algo nesse sentido, né? São 2 linhas ali características. E isso representa para o produtor perda de produtividade, porque você não tem planta ali, né? Já ao passo que essas manchas mais avermelhadas, mais à esquerda desse pivô, obviamente não foi um defeito aí de plantio, né? Como mencionei nos casos anteriores.
Então, nesse sentido, pode ser que haja um problema de fertilidade ou alguma praga ou doença incidindo em cima dessas manchas mais avermelhadas que pode ser verificado, tá? Esse exemplo em específico, quando eu fui lá no Paraná acompanhar esse caso, nesse meio pivô o produtor havia plantado milho e em sequência ele plantou o trigo, só que sobraram alguns restos ali, algumas espigas, alguns restos vegetais do milho em solo, e tinha algumas lagartas que ficaram nesses restos aí do milho, né? E depois, quando a cultura do trigo emergiu, né, houve a germinação das sementes, obviamente a lagarta ia procurar algo verde ali para se alimentar, né? Então começou a criar essas manchas onde as plantas foram arrancadas, né, comidas ali. E nesse sentido, é possível a gente então criar um mapa de aplicação de nitrogênio variando doses, considerando ali onde tem uma ausência de plantas, uma dose menor em relação a onde eu tenho uma maior quantidade de trigo. Então, variando essas doses, eu busco otimizar o uso de insumos, tá certo? E existem estudos também, pessoal, já sendo feitos, baseando-se em estimativas de produção para milho. Então aqui nós pegamos um artigo científico da faculdade UFMS, né, e só colocamos aqui a título de curiosidade, onde o pesquisador lá, no estudo dele, ele criou, né, uma árvore de decisão considerando dois índices. O NDRE, como um divisor de águas ali, então ele analisaria naquela condição do estudo dele, onde o índice NDRE for maior que 0,6, ele chegou num algoritmo que dá uma estimativa de produtividade, e quando for abaixo de 0,6, aí então ele utiliza o NDVI para estimar as produtividades ali em cada classe, em cada região daquele talhão da área de estudo, certo? Então pode ser um dos usos também que estão sendo estudados é a parte de estimativa de produção. E, claro, para quem já trabalha no segmento aí de drones, é muito comum a gente querer fazer uma aplicação localizada de herbicidas, né? Ou algum tipo de produto para controle de nematóides, por exemplo. Então, ao invés de você fazer um manejo completo na área, você poderia detectar essas reboleiras de nematóide e gerar algum mapa de aplicação desse defensivo ali, reduzindo então o uso do produto na área total, aplicando só de fato onde teria um problema, certo? E no mais seria de modo bem simples os usos e as aplicações do PERT Bluegrass, bem como o software que é o Pixford Fields, que de fato veio para dar uma mudada na maneira como a gente analisa em campo ainda os problemas que ocorrem nas lavouras, tá? Agora o Lucas vai mostrar para vocês aqui brevemente o que é, de modo bem demonstrativo mesmo, o que é o PERT Bluegrass. Bom, pessoal, esse é o PERT Bluegrass, como mostrei no começo. É um multirotor, câmera sequoia embarcada. Aqui em cima a gente tem o sensor de luminosidade solar. Aqui é a bateria dele, tá? Uma bateria de 3 células. O pacote vem com 3 baterias. Esse aqui é o controle, tá? Aqui você acopla um celular ou tablet para poder fazer os voos. O cartão de memória fica exatamente aqui no sensor. Então, terminando o voo, tira o cartão, pluga no computador e a gente pode utilizar as imagens para fazer o processamento. Um detalhe interessante que eu gosto de mencionar quando a gente fala de PERT Bluegrass é que no bico do drone ele já tem uma câmera de RGB angular, né? Então, ao mesmo tempo que você pode utilizar esse drone para fazer fotos e vídeos da lavoura, um vídeo rápido de verificação, você também pode utilizar ele para fazer o monitoramento através dos vídeos de vegetação, através da câmera multispectral, a Sequoia que está aqui nele, né? É um equipamento constituído por algumas estruturas, né? As partes onde se sofre maior tensão no drone tem fibra de carbono, né? Para dar maior robustez e evitar possíveis danos aí de acordo com a vibração dos motores. E é um equipamento muito simples de utilizar. Eu, por exemplo, que trabalhei e tenho mais experiência com vantes
de asa fixa, né, que te dão um maior rendimento de voo, etc. Nós trabalhamos com os equipamentos de marca SenseFly, né, os ZBs. Acho que grande parte do pessoal conhece esse modelo. Para trabalhar com asa fixa, o modelo de voo é muito simples, é tudo planejado no software, você lança ele e executa o voo. Então eu quero dizer o seguinte, eu não tinha pilotado ainda de modo manual o drone. E aí o dia que chegou aqui o PERT Bluegrass, eu rapidamente li o manual dele, são poucas páginas, instalei o aplicativo, fiz um plano de voo rapidinho, fui a campo ali do lado da GeoAgri, numa área um pouco mais afastada, com 2 cliques eu já estava fazendo voo com o drone. Então não há necessidade de você ser um piloto formado para manusear isso, né? Então tem 2 maneiras, ou você faz o planejamento, ele executa o plano de voo de modo simples, ou se você quiser fazer um voo, um vídeo, alguma foto, é muito fácil controlar, né? Ele tem sistema de estabilização de movimentos, então a chance de você cometer alguma gafe ali é bem reduzida, né, Lucas? Bom, pessoal, eu acho que era isso. Quem tiver maior interesse na solução, nós estamos à disposição, pode entrar em contato conosco. É uma solução bem simples, inovadora, estamos com condições especiais. E eu peço que vocês, por favor, curtam nossa página, compartilhem nossos vídeos e estamos à disposição para qualquer dúvida. Tá? Eu gosto de lembrar que, se vocês entrarem no site da GeoAgri, lá nós temos também disponíveis alguns cursos de capacitação que a gente ministra aqui na sede da empresa. Então nós temos especificamente curso de mapeamento aéreo com drones e com vantes de asa fixa. Tá? Então quem tiver interesse, basta entrar lá, dar uma olhadinha, já tem tudo no cronograma. Para vocês que são de empresas, nós também dimensionamos cursos específicos para cada tipo de situação, para cada tipo de interesse, tá? Fazendo então um curso em ponto. Tá? Temos também alguns treinamentos com relação a piloto automático, bases RTK, dá uma olhadinha lá e confere, por favor, certo? E de antemão agradeço a atenção de vocês e mais uma vez fica o convite para vocês, se estiverem por Ribeirão Preto, venha tomar um café com a gente, tá? Segue nosso contato, nós vamos passar essa apresentação para todo mundo que se cadastrou nesse webinar. E o que precisar da gente, né, Lucas? Estamos à disposição para esclarecer as dúvidas e compartilhar o conhecimento, que acho que é algo interessante para todos. Obrigado a todos, uma boa tarde e até mais. Até mais, tchau, tchau.